Tá bom, vamos iniciar nossa aula então, né? Segue 19 de agosto. Vida que segue, não é verdade? Então nós vamos hoje, Bianca, e alunos, nós vamos encerrar o assunto sobre os amigos de Jesus. A aula passada nós falamos sobre os amigos corajosos de Jesus. Falamos sobre tantos assuntos, né? Mas o último assunto abordado foi relacionado aos amigos corajosos, aqueles que demonstraram coragem depois da morte de Jesus, ou seja, colocaram a cara a tapa mostrando que eram discípulos de Jesus, seguidores de Cristo. E isso gerou para eles consequências, com certeza, tá? Então, nós primeiro vamos ver o versículo da semana. Por favor, copie o versículo da semana. Deixa eu achar ele aqui. Esse versículo ele é bem conhecido. E é uma bênção esse versículo para nossas vidas, principalmente em situações complicadas, né? Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Colossenses 3:15. Nós já aprendemos nossas aulas, eu sei que vocês também aprendem na igreja, que a paz ela não depende da circunstância. Então, pode estar na pior das situações, tudo complicado, mas a paz de Cristo estando no meu coração, a paz de Cristo sendo o juiz, árbitro é a mesma coisa que juiz, né? Sendo o juiz do meu coração, eu passo pelaquela prova, pelaquela circunstância, tranquilo. Um bom exemplo que eu gosto de citar para esse versículo é quando Jesus estava no barco com seus discípulos e começa a tempestade. Jesus estava dormindo, continua dormindo. Os discípulos começaram a ficar apavorados e vai para cá, vai para lá, até que eles vão até Jesus e, mestre, você não está vendo que nós vamos morrer, né? Ou seja, faz alguma coisa. Mas a paz estava no coração de Jesus. Então ele levantou, olhou, acalmou a tempestade, né? Ainda deu uma lição para aqueles homens, né? Onde está a fé de vocês? É homens de pouca fé. E aí fica um olhando para o outro, que homem é esse que até o mar obedece? E para nós hoje? São tantas decisões que nós temos que tomar. Uma das decisões que nós temos que tomar, que nós podemos tomar, é ficar em paz ou não, tá? Então, isso é uma decisão sua. Né? E a paz de Deus, a paz de Cristo, ela no nosso coração, ela traz assim, uma segurança muito grande. Então, que a paz de Cristo seja realmente o árbitro em nosso coração. Sempre, em todos os momentos, bons, alegres, todos. Colossenses 3:15. Vamos orar. Amado Deus, nós agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor é, pela paz que o Senhor coloca em nossos corações e mesmo em situações que às vezes parecem complicadas, pedimos que o Senhor continue nos ajudando, nos orientando, nos ensinando o caminho a seguir, trazendo também esse fruto do Espírito para nossos corações, porque às vezes, como vimos nos versículos passados, nós queremos agir por nosso entendimento e às vezes nós erramos quando fazemos assim. Então, que a sua paz possa ser o nosso árbitro, o juiz em nosso coração, para as decisões que precisamos tomar no nosso dia a dia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Vamos lá, então. Deixa eu falar uma coisa. Aula passada, como nós falamos sobre os amigos corajosos de Jesus, e esses dois amigos eram, um já conhecido, né, que era o Nicodemos, e o outro José de Arimateia. Qual foi a coragem desses dois homens? Esses dois homens, depois que Jesus já estava morto na cruz, José de Arimateia foi até Pilatos, pediu o corpo de Jesus para poder sepultar. Né? Essa história é bem conhecida. Nicodemos o ajuda, compra as especiarias. Então foi um ato de amor e eles eram discípulos de Jesus, sabe? Aqueles discípulos importantes em oculto, mas resolveram de repente mostrar quem eles eram. E aí nós falamos na aula que isso trouxe consequências para eles que não está na Bíblia, mas a história traz que eles foram perseguidos, perderam o cargo que tinham, né, que eles eram do Sinédrio, um era um senador, né, o José de Arimateia como se fosse um senador e o Nicodemos ele tinha uma posição de governador, enfim. Eles demonstraram coragem diferente, né, do que foi Pedro e Judas na aula retrasada, que nós falamos também sobre eles, né, que eles já não foram corajosos, foram aqueles amigos que
abandonaram, mas a diferença entre Pedro e Judas foi que Pedro se arrependeu. Quando a gente se arrepende, a gente muda a atitude. E depois a gente vê um Pedro totalmente transformado, pelo amor de Deus. E Judas, ao contrário, Judas sentiu só remorso, e o remorso não traz arrependimento. E aí ele agiu pela vontade dele e acabou, né, se matando, né, infelizmente. Essa foi a história. Mas aí eu deixei 2 perguntas aqui, tá bom? Vamos lá, só para nós vermos essas perguntas. Aí você pensa aí também, tá, Bianca, nessa resposta aqui, ok? 2 exemplos da Bíblia de pessoas que demonstraram coragem. Então, era para você pensar nas pessoas que você conhece das histórias da Bíblia, né? Citar 2 exemplos de pessoas que demonstraram coragem, tá? E depois citar um exemplo de alguém que não demonstrou coragem. Talvez até depois mudou de atitude, né? Depois, como diz, com a paz de Deus, que nós falamos agora, com a paz de Cristo no coração, acabou tomando uma outra postura. Tá bom? Então, para citar esses 2 exemplos. E aqui o terceiro, que ato de coragem tiveram José de Arimateia e Nicodemos? Então, de acordo com o que nós estudamos na aula passada, saberá responder, né, qual foi a coragem que eles demonstraram. Mas desde já podemos dizer que eles foram extremamente corajosos, porque eles deram a cara a tapa, mostrando que eles eram discípulos de Jesus. Mas qual foi o ato? O que eles fizeram? Tá bom? Então, não vou perguntar para você esses exemplos, eu quero que você tenha aí, faz um print de tela para você ter, tá? Aí depois você responde. Agora nós já vamos para o nosso assunto de hoje, da nossa aula de hoje, que é bem forte também, e a gente vai fazer um fechamento sobre tudo isso, ok? Vamos lá, então, agora já é a nossa aula. Esse versículo, eu digo assim, que é o versículo chave da nossa fé em Cristo. Aqui nós podemos observar Deus completando totalmente a obra, né? Jesus completando também a obra que ele veio fazer aqui na terra. Mateus 28:6. Ele não está aqui, ressuscitou, como havia dito. E aqui nós temos a imagem do túmulo vazio. É de uma grande emoção nós podemos observar toda essa cena, né? Aqui estão os lençóis, o qual o corpo de Jesus foi envolto. Nós falamos sobre isso também na aula passada, chama sudário. Né? O costume dos judeus era quando alguém não morria por morte de cruz, é claro. Jesus foi uma exceção, né? Ele, apesar de ter morrido na cruz, ele teve um sepultamento. Mas os judeus, eles tinham esse costume. Tá? Os corpos, eles faziam a preparação com óleos, né, com especiarias, e enrolavam os corpos, né, em lençóis chamados de sudário, e depois eram depositados esses corpos nas tumbas, né, nos sepulcros. E essa frase, bem-vindo, João Pedro, essa frase foi dita por um anjo, quando as mulheres foram logo de manhã, no domingo de manhã, visitar o túmulo de Jesus, levando também especiarias. Elas foram bem cedinho, quando chegam lá, a toda a Páscoa nós relembramos essa história, e nunca vamos nos cansar de relembrar, que em cima do sepulcro estava um anjo. Alguns evangelhos dizem que eram 2 anjos, outros falam que foi um anjo, mas enfim, foi anunciado. A frase foi essa: ele não está aqui, ressuscitou como havia dito. E agora nós vamos ver sobre esse nosso amigo ressurreto, fechando esse assunto, tá? Essa parte aqui eu quero que vocês, por favor, copiem. Eu não coloquei, assim, detalhes do que nós vamos falar, apenas as referências. Então, o amigo ressurreto. Peguei só mesmo aqui o texto que está lá em Lucas 24, do 1 ao 53, que vai relatar esse momento, depois que Nicodemos e José de Arimateia sepultam o corpo de Jesus, certo? Então, primeiro, domingo logo pela manhã, as mulheres vão ao sepulcro, vão visitar o sepulcro, certo? E lá acontece o que nós acabamos de ver agora. Elas chegam lá, está lá em Lucas 24, do 1 ao 12, conta essa história. Elas chegam lá, vê que o sepulcro está aberto, né? A pedra foi removida. Um anjo diz para elas que Jesus não estava lá. Como ele havia dito, ele ressuscitou. Pensa na alegria.
quando elas saem dali, elas encontram ali no jardim com Jesus. E ali, pensa, gente, num momento de euforia. Eu creio assim, sabe quando você tá tão alegre com uma situação que você não tem reação? Eu acho que é mais ou menos assim que elas ficaram, né? Chamam Jesus de Rabone, né? Nosso mestre. E aí ele pede para elas irem avisar os outros discípulos que ele estava vivo. E elas, ó, vão que vão, né? Vão que vão, porque que alegria. O mestre ressuscitou. O amigo já está, ressuscitou, não está mais morto. Eu quero pegar assim, um ganchinho aqui. Se vocês lembram das pessoas citadas na Bíblia que ressuscitaram? Nós temos exemplos no Velho Testamento e temos também exemplos no Novo Testamento. Tá? Algumas pessoas ressuscitaram no Velho Testamento, através da ação de alguns profetas, oração, né, vários, não vamos citar agora, só vão pensando nisso. E no Novo Testamento também, teve algumas pessoas que ressuscitaram até mesmo através de Jesus. E Jesus, quem ressuscitou Jesus? Já pensaram nisso? Alguém orou para Jesus ressuscitar? Foi o poder de Deus. E dentre todos esses que ressuscitaram, Jesus é o único que ainda se mantém vivo. Ele está vivo. Os outros depois passaram pela morte natural, como nós vamos passar também um dia, tá? Então, depois que as mulheres saem, elas vão contar que Jesus está vivo, aí vem Pedro, vem João, né, para ver o sepulcro também, chegam lá, vê que está tudo vazio mesmo, que alegria. E nisso, Jesus aparece aos discípulos, Lucas 24, 16 ao 53. É aquele encontro de Jesus com os discípulos lá no caminho de Emaús. São discípulos que estão indo para lá, né? Emaús era um vilarejo que ficava um pouco distante ali de Jerusalém. E eles estão indo e Jesus encontra com eles no meio do caminho. Eles não reconhecem Jesus. Olha que coisa interessante. Ele começou a conversar, eles falando, aí Jesus pergunta, mas o que está acontecendo? Como que você não soubesse de nada, né? Aí eles começam a falar, puxa, você não sabe o que aconteceu? Aí começam a falar para Jesus sobre o próprio Jesus. Chegando lá na casa, eles chamam Jesus para entrar e lá eles reconhecem Jesus no partir do pão. E aí eles voltam também loucos para contar lá para os outros discípulos que eles haviam visto Jesus. E quando eles voltam lá e contam que viram Jesus, o que acontece? Jesus aparece lá também, né? Cumprimenta todo mundo, né? Cumprimenta todo mundo lá, mostra as suas mãos, pede para tocar. Jesus teve todo esse cuidado. Por que eu estou falando sobre isso com vocês? Para mostrar que mesmo depois que ele cumpriu o seu ministério, o seu propósito aqui na Terra, ele voltou para os seus amigos, para mostrar para eles o quanto eles eram importantes. Ele se preocupou com o questionamento de Tomé, porque Tomé havia dito um pouco tempo antes, né, que como ele não tinha visto Jesus, quando Jesus apareceu primeiro para ele falou assim, só vou acreditar se eu ver. Então, quando ele aparece agora de novo, e Jesus fala, olha, aqui está minhas mãos, né, pode tocar, aqui está o meu lado, né, pode tocar também. E aí Tomé fala, né, cai ali, né, admirado de ver que realmente era Jesus. Só que Jesus não fez isso para jogar na cara, vamos falar assim, tá? Jesus falou essas palavras mostrando que ele se preocupa com os nossos questionamentos, sabe? Então, às vezes, quando nós chegamos para ele, Jesus, olha, estou com meu coração assim, não sei o que eu faço, estou triste, não sei que caminho que eu vou seguir. Lembra do versículo que nós vimos hoje, né? A paz do Senhor, ela é o juiz no nosso coração. Então, ele vai falar conosco através da paz. E aqui nós temos essa... depois, né, gente? Eu coloquei aqui só o versículo de Marcos 16, do 14 ao 20, porque é o versículo que fala quando Jesus sobe aos céus. Tá? Na presença de muitas pessoas. Nesse meio tempo, ele ficou 40 dias depois que ele ressuscitou aqui na Terra. Muitas pessoas viram ele, nós já estudamos sobre isso em outros anos passados, né? E aqui, esse texto de Marcos conta quando ele subiu aos céus. E hoje ele está à direita do Pai e preparando um lugar para nós lá. Né? E terminamos com essa frase aqui, ó. O maior exemplo de amizade é demonstrado pelo nosso amigo Jesus. Durante o pouco tempo em que ele esteve neste mundo, ele foi o melhor amigo que alguém poderia ter, um amigo de verdade. E como nós precisamos de amigos de verdade. Como é importante para nós termos amigos de verdade, certo? Então agora eu quero que vocês copiaram as referências e aqui vocês, por favor, copiem os tópicos, tá?
Isso aqui vai ser importante para nós termos. Característica de um amigo como Jesus. Então, diante de tudo que nós estudamos, esses 2 bimestres sobre as pessoas que passaram pela vida de Jesus, ele teve essas características na vida de várias pessoas, e muitos nós estudamos, tá? Eu não entrei em detalhe em todos, mas foram vários. Por exemplo, nós não falamos sobre o amigo Lázaro, quando ele ressuscitou, Maria, Marta, o cego, o Bartimeu, e quando ele também, aquela criança que deu a ele, um menino lá, os 5 pães e os 2 peixes. Então, Jesus, ele passou pela vida de muitas pessoas. E olha as características de um amigo igual a Jesus. Quero que vocês copiem, tá? Depois, quem sabe, futuramente, eu peço um trabalho para vocês, para que vocês acrescentem e falem sobre isso. Então, primeiro, ele era uma pessoa agradável. Todo mundo quer ter pessoas agradáveis ao lado, não é verdade? A pessoa mal-humorada, você fica um pouquinho ali e já sai de perto. Jesus, ele era muito agradável. Ele chorava com quem estava triste, ele ria com quem estava alegre, ele tinha senso de humor. Às vezes a gente pensa que Jesus era sério, carrancudo, não era não, ele era alegre, gente. Não pensa que ele era triste, não, ele era muito alegre. Uma prova disso são as crianças. A Bíblia fala que onde ele chegava, as crianças queriam abraçar, queriam estar perto. Teve momentos em que os discípulos até queriam tirar as crianças. Você já viu criança querer estar junto de quem é mal-humorado? Não quer, não. Então, um exemplo de que ele era muito alegre é que as crianças sempre queriam estar próximos dele, tá? Todos apreciavam sua companhia. Todos queriam estar perto de Jesus. Ele era uma pessoa agradável. O segundo ponto, ele estava sempre disponível. Ah, que coisa boa. Lembra de Nicodemos? Que horas que Nicodemos foi procurar Jesus? De madrugada, né? De noite, né? De noite, eu não falo de madrugada, fala que foi de noite. Olha, se Jesus estivesse cansado, o que ele poderia falar ali, se não estivesse disponível? Olha, dá para você vir amanhã? Ou você procura lá meus discípulos, marca lá na agenda um horário que é para eu te atender. Não, gente, ele estava sempre disponível. Ele era uma pessoa aberta, qualquer um se sentia à vontade com ele. Ele nunca ia dizer, nunca disse, né? Ah, eu tô cansado, agora eu não posso, tô ocupado. Peraí que eu tô aqui atendendo meu celular aqui, tô falando aqui com a Bianca, tô aqui falando com o João Pedro, com o Cauê, tá? Dá licença, dá para voltar depois? Ou mais tarde eu converso com você? Não. Qualquer hora era possível estar com ele, sempre disponível. Que bom, né? Mais 3 características. Então, ele era uma pessoa agradável e ele estava sempre disponível. Ele não fazia diferença entre as pessoas. Jesus, ele procurava ser amigo de todo mundo. Olha, seja rico, pobre, homem, mulher, criança, doente, pecador, todos os tipos. E aqui nós podemos citar para cada parte desse daqui um dos exemplos que nós vimos. A mulher samaritana, né, entra aqui no exemplo de uma mulher, a mulher com fluxo de sangue, também nós não falamos sobre ela, só citamos quando ele falou sobre Jairo. Jairo, que era um homem muito rico também, Nicodemos, rico, o Zaqueu também, as pessoas pobres, né, os leprosos que foram curados, Bartimeu, que era um cego que pedia esmola. Então, ele enfermo, doente, ele curou a sogra de Pedro também, ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, pecadores, né? Ele foi criticado porque entrou na casa de Zaqueu. Então, olha, gente, ele não tinha diferença entre pessoas, não, sabe? E é tão bom quando a gente tem amigo assim. Outra característica, ele aceitava os outros do jeito que eles eram. Sabe aquele amigo que não precisa chegar para você e falar, você tem que mudar isso, aquilo, tá? Não, ele aceitava do jeito que era. A pessoa por si mesmo, pelo convívio com ele, que mudava de atitude. Como a mulher, né, que foi pega em adultério, aconteceu com ela, depois ela mudou de atitude. Zaqueu também foi um homem que chegou para Jesus e falou para ele, olha, eu vou devolver, né, se eu errei, eu vou devolver de quem eu roubei. Mudou de atitude. A mulher samaritana também. Então, mesmo sendo amigo desse tipo de pessoas, ele não quis, momento nenhum, falou, você tem que mudar, você tem que ser diferente. Ele aceitou, ele respeitou, tá? Porque ele sabia que para transformá-las não adiantava apontar o defeito, nem censurar as coisas erradas que ela fazia. Só a presença dele, como diz ali no início nós falamos, né?
por ele ser uma pessoa tão agradável, a pessoa constrangia e mudava, né? Os discípulos, quando Jesus escolheu, eles não eram fáceis, não. Né? Não eram dóceis, não. E eles foram também mudando com o convívio com Jesus. E por último, gente, ele acreditava nas pessoas. Que demais! Olha que lindo. Jesus, ele não via seus amigos como eles eram. Então, aqui nós podemos até citar os 12. Ele sabia desde o princípio quem era Judas. Ele sabia que Pedro era estouradão, né? Aquele cara colérico que falava, né? E na hora principal ele, ó, né? Sabia, conhecia as pessoas com quem ele convivia. O jovem rico, quando procurou Jesus, ele sabia que no coração dele falava mais alto as riquezas desse mundo do que a vontade de estar no reino dos céus, né? Então, Jesus não via seus amigos como eles realmente eram, não olhava os defeitos. E às vezes nós somos assim, já estamos com as pessoas já olhando tudo que ela tem de errado. Mas ele imaginava sempre o que eles poderiam vir a ser, com a ajuda de Deus, né? Se quisesse. Temos o exemplo de pessoas que não quiseram, como o jovem rico, né? Mas temos muitos exemplos de quem quis, como foi também o caso do Nicodemos, de José da Arimateia, o próprio Pedro. Outro exemplo de alguém que não quis mudança foi Judas, né? E agiu por sua própria vontade e acabou escolhendo um caminho tão ruim, certo? Então essas são as características que nós encontramos em um amigo como Jesus. Vale ou não vale a pena ser amigo de Jesus? Eu quero que vocês pensem sobre isso. E para fecharmos esse assunto, uma única perguntinha. Das pessoas que estudamos e que passaram por Jesus, qual ou quais te chamou mais atenção? Então, nós estudamos vários personagens da Bíblia, muitos mesmos. Desses que nós estudamos, cite, só citar, não precisa contar a história não, tá? Cite ali qual desses que te chamou a atenção, que falou com você, olha, eu gostei. Vou dar um exemplo aqui, né? E foi um exemplo que eu não coloquei aqui entre eles. Eu gostei de ver a amizade entre Jesus e Lázaro. Jesus chorou quando viu que seu amigo estava morto, ele sentiu a tristeza das pessoas ali. Então, mostrou que ele não era uma pessoa indiferente. Não era o fato de ser Deus que fazia dele, ó, deixa, peraí, agora afasta todo mundo que agora eu vou fazer um milagre. Não, ele não chegou assim, ele chorou, ele sentiu a dor, tá? Então, isso eu vou dar é um exemplo que eu estou dando, que eu não fez parte daquele rol de pessoas que eu passei para vocês, tá? Mas, assim, pense naquelas que eu passei. Até mesmo, eu até libero. Pegue um exemplo, assim, talvez que eu não coloquei aqui, porque são várias pessoas, que para você foi importante, chamou a atenção de ver, né? O que a amizade de Jesus fez na vida dessas pessoas. Certo, gente? Posso voltar para nossa tela principal? Cauê, não falei com você, tudo bem, Cauê? Bianca, certinho. João Pedro, podemos voltar para lá, João? Cauê? Para nós fazermos uma conversa ali final, encerramos esse assunto. A partir de semana que vem, nós vamos ver outras situações. Nós vamos começar a estudar agora a carta de Tiago. Lições que nós podemos tirar para nós hoje, baseado na carta de Tiago, tá bom? Então vamos lá, eu vou entrar aqui na tela para nós podermos conversar um pouquinho, olhando nos olhos dos outros. Estou também no olho do Cauê aqui, mas é numa foto, não é nem o olho verdadeiro do Cauê. Tá bom, gente? Então, que vocês possam ter aprendido coisas valiosas, tá? Com esses exemplos de Jesus, tá bom? Deus abençoe vocês e até semana que vem, tá? Tchau, tchau.